A Ucrânia, né, o Zelensky, ele criticou o Lula, presidente do Brasil, por viajar à Rússia. Disse que a Ucrânia perdeu a confiança total no Brasil. Ele criticou, então, o Lula por viajar à Rússia para comemorar lá o Dia da Vitória, né, que são o final, aí, os 80 anos aí do fim da Segunda Guerra Mundial. Só que, assim, vários outros líderes estiveram lá. Eu já falei para vocês, a Rússia venceu a Segunda Guerra Mundial. A Rússia venceu a Segunda Guerra Mundial, isso mostra o Dia da Vitória, data, né, ele registra para a gente a chegada da Guarda Vermelha, do Exército Soviético, na Grande Guerra Patriótica, a Berlim, onde eles colocam lá depois a bandeira no Reichstag, os soviéticos. Isso não tira a importância dos outros países na Segunda Guerra Mundial, mas quem venceu a Segunda Guerra Mundial naquele contexto foi o exército soviético. Não foi só o frio soviético, tá? Não foi só o frio russo. O frio foi utilizado, não adiantaria nada você ter o frio se não tivesse a resistência numa grande guerra patriótica do Exército Vermelho. Agora, ponto importante. O Zelensky, ele criticou o Lula, e eu vou falar para vocês já a resposta do Lula. Ele falou assim que o Lula, enfim, perdeu a confiança porque não deveria estar lá, mas assim, é o dia da vitória, certo? Porque o Lula é parceiro, né, é aliado do Putin, não consegue acreditar no Lula. Só que tem um ponto importante, depois da Ucrânia, o Lula levou ao Putin, na verdade, um pedido da Ucrânia, isso foi feito diplomaticamente, um pedido de cessar-fogo de 30 dias. Ele levou ao Putin, mas aí a Ucrânia, aí tudo bem, né? Agora é importante destacar, quando outros países mais fortes sentam com o Putin, o Zelensky não costuma criticar, como por exemplo o Donald Trump. Quando ele reúne, senta com o Putin, não critica. Então assim, eu vou até usar de novo aqui, ó. Contra o Lula, o Zelensky é um tigrão. Contra o Trump, o Zelensky é um gatinho. Ah, peraí, né? Porque o Putin fala o que for do Zelensky, o Zelensky só fica lá, se defendendo. Ah, por que ele não falou também do Xi Jinping, que estava lá, da China? Não tem essa capacidade? Pois é, e o Lula respondeu. O Lula chegou lá na Rússia, na Praça Vermelha, e falou assim, a nossa Constituição é muito bem desenvolvida e consolidada. E a Constituição do Brasil, que o Lula segue, que os presidentes do Brasil seguem, é uma Constituição da paz, que prega pela paz, inclusive mundial. Então, assim, o presidente não está acima da Constituição. Tá? Então, assim, ele está distorcendo as coisas. Então, ele não tem que responder. Mas falou, nossa Constituição, a gente veio aqui em missão de paz também. Tá? Mas enfim, esse é um ponto que eu queria trazer para vocês. Agora, vamos lá falar da resposta, porque agora tem apresentação de slides para vocês aí, ó. Vamos lá falar da proposta do Vladimir Putin. Sabe, existe alguma coisa por trás, né? A proposta do Putin de maneira bem direta aqui para vocês. Negociações diretas de paz. Quando eu falo em negociação de paz, é paz. Paz é definitiva, tá? Não é só um cessar-fogo. Não é um cessar-fogo que pode ser duradouro ou rápido, mas não é um cessar-fogo, é uma negociação de paz. Inclusive, os dois países estão lá se atacando, inclusive, né? Na próxima, essa negociação aconteceria sentados na mesma mesa, representantes da Ucrânia e da Rússia, não necessariamente o Putin e o Zelensky, mas representantes diplomáticos. Na quinta-feira, na Turquia, o Putin falou que já conversou com o Erdogan e ele apoia isso, né? Então a gente vai ter uma rodada aí de negociações. Ok, de paz, que é definitivo, tá? Paz é definitivo, acabou. Os países não estão mais em guerra. Se define a paz, não é o cessar-fogo. Não estão mais em guerra. Vamos lá. Qual que é o que o Putin deve levar para o Zelensky? Então, é um rascunho de negociações de paz de 2022, quando começou essa guerra, um rascunho, que a Rússia já tinha feito, mas isso não passou, não foi ignorado. Qual que era, naquele ponto, o rascunho? O rascunho seria pegar aquilo e tentar elaborar mais. Que a Ucrânia, vamos lá, que a Ucrânia concordaria com a neutralidade, ou seja, ela não tomaria lado, isso levaria ela a abandonar os planos de entrada na Organização do Tratado do Atlântico Norte, na OTAN, certo? Em troca de garantias de segurança internacional. Ela teria segurança internacional pelos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que sempre votariam a favor de assegurar
né, a integridade ucraniana, territorial da Ucrânia. Quais são esses 5 membros? Você sabe, são aqueles que têm poder de veto, que são China, França, eu coloquei França, coloca um R aí, gente, vamos embora. França, Rússia, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Tem 5 aqui, 1, 2, 3, 4. É isso aí, os 5 membros do Conselho de Segurança, os 5 membros permanentes. O que aconteceria aqui? Se a Rússia, por exemplo, aí nesse caso, a Rússia, suponhamos que depois de um acordo de paz, a Rússia, por exemplo, atacasse a Ucrânia, aí a Rússia concordaria, nesse caso, que os Estados Unidos poderia atacar a Rússia. Não, poderia responder pela Ucrânia, tá? Então, assim, ó, a gente dá garantia que isso não vai acontecer, porque a gente vai estar lá agora junto com os 5 membros, os outros membros do Conselho de Segurança da ONU. O que não ficou claro aqui, porque isso é um rascunho, tá? Mas isso, logicamente, por ser um rascunho, pode ser acrescentado as coisas, né? Vamos ver o que a Rússia vai levar e a gente vai fazer aqui vídeo quando isso acontecer. O que não ficou claro? Certamente, nesse rascunho, você não tinha todas essas áreas de ocupação russa em território ucraniano, então essas áreas não entrariam. A Rússia evacuaria o seu exército. Assim, aqui a gente está falando supostamente, tá? A Rússia evacuaria o seu exército, se for utilizar esse rascunho, tá? Ao pé da letra. Evacuaria, então o território ucraniano volta, né, a sua forma quase original. Por que quase original? Porque também a gente não está falando da Crimeia. A Crimeia, que é uma anexação de 2014, ou seja, também não ficou claro para a gente aqui sobre a Crimeia. A Crimeia ficaria em território sob ocupação russa? Então, acredito que sim, tá? Seriam as outras regiões, tá bom? Mas a gente tem que ver qual que vai ser essa proposta de fato. É uma negociação de paz, lembre-se disso. Negociação de paz, tá bom? Ok. Pontos importantes aqui a se destacar. Alguns estão dizendo aí, analistas internacionais, né, a Reuters, né, tá falando inclusive, né, agência de notícias britânica, a gente precisa ver tudo, né, quais são os andamentos aí de todos os analistas no mundo, né, os que conseguem falar mais sobre o assunto. Tá falando que, acusando o Putin, falando que o Putin, na verdade, isso é uma estratégia de fazer o Donald Trump se distanciar da Europa. Por quê? Entenda isso comigo. Do ponto de vista da Reuters, eu não estou falando que seja isso, tá? Porque com o Putin fazendo essa negociação direta na Ucrânia, ele fazendo essa negociação direta, ele não está colocando em questões os Estados Unidos. Apesar de que o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, vai para a Turquia também participar dessas negociações, mas serão diretas. Apesar de que isso enfraqueceria em tese os Estados Unidos, porque não entrariam aquelas terras raras da Ucrânia que os Estados Unidos tanto quer. O Putin falou, a gente vai negociar com vocês para além dessas terras raras. Agora, se você quiser dar as terras raras, é uma outra negociação. Não é com a gente está negociando paz. Tá? Então, ou seja, isso enfraqueceria desse ponto de vista os Estados Unidos e também enfraqueceria os Estados Unidos em relação a... Enfraqueceria não, colocaria mais pólvora aí na relação Estados Unidos e Europa, porque a Europa está querendo essa negociação e está do lado da Ucrânia. Aí os Estados Unidos agora que seria deixado meio que de lado nesse contexto, né? Alguns vão dizer isso, né? Mas vamos lá, eu não tenho tanta certeza disso. E resposta de Volodymyr Zelensky? Vamos lá. Resposta de Zelensky curto e grosso também. Está disposto a negociar diretamente. Está disposto. Ou seja, pela primeira vez aí os dois são dispostos a negociar diretamente, sem grande... Vai ter intermediação, mas vai ter 2 representantes, sabe? É diferente do que a gente tem visto aí nos últimos meses, nos últimos anos até, que é assim, representante dos Estados Unidos conversa com Putin. O Trump conversa com Putin. Na semana seguinte, Trump faz um telefonema com Zelensky. Fica aquela coisa do telefone sem fio? Pois é, isso aí que seria diferente dessa vez. Olha só, negociar diretamente desde que a Rússia aceite um cessar-fogo de imediato, de 30 dias. Foi a proposta que o Lula levou da Europa, da Ucrânia, que foi feito por relações, inclusive diplomáticas, levou para o Putin. E assim... aceite um cessar-fogo imediato. É o seguinte, vai ter negociação, vai ter paz. Então, assim, enquanto a gente vai acertando a negociação de paz, faz um cessar-fogo imediato total. Seguinte, não se atacam mais, nem por terra, nem por mar, nem por ar, não se atacam mais.
por 30 dias, enquanto a gente tem esses 30 dias, a gente faz a negociação. Essa também, inclusive, uma exigência da União Europeia, que está reunida reuniu esses dias aí com Zelensky, e a União Europeia diz que o Putin precisa, né, está forçando, falou assim, ele precisa aceitar esse cessar-fogo de 30 dias imediato, valendo a partir de agora. Compreenderam? Mas e aí, o que vocês acham disso? Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que dessa vez vai? Será que vai? Será que vai? Nas condições, a gente vai ver quais são as condições, na verdade, desse rascunho de 2022 aí do Vladimir Putin. Mas o que vocês acham disso? E aí o Lula, hein? O que vocês acharam? Conta aqui, deixa aqui nos comentários para mim. O Lula, ele falou, vamos lá, o Lula falou assim, ó, eu estando aqui, eu estando ali, eu estou fazendo minhas relações diplomáticas, isso é importante. O dia da vitória, ele é importante para o mundo inteiro, não é só para a Rússia, que é o fim, a derrota definitiva do nazismo de Hitler, né? Então, enfim, deixa aí nos comentários, não deixe de curtir, lembre-se, curtindo você ajuda o canal sempre a crescer. E é isso, vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!